Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 15ª aula para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre uma das maiores e principais revoluções da nossa história, que é a Revolução Francesa, que começa no ano de 1789. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre o processo de revolução na França e por que essa revolução foi tão importante para o estabelecimento da nossa história mundial, certo? Então vamos lá, primeiro vamos entender o que é uma revolução, novamente, certo? É uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social, onde é estabelecida uma nova ordem que é instituída pelas forças políticas e sociais vencedoras. No sentido figurado, uma revolução pode ser o sinal de uma transformação profunda. Então, revolução, principalmente no sentido da Revolução Francesa, é essa transformação, essa modificação dos estabelecimentos de uma sociedade, nos mais diversos âmbitos, certo? Seja econômico, seja político, seja social, seja cultural, religioso. Então, a revolução, ela é, nesse sentido mais amplo, uma transformação profunda dentro de algum aspecto de uma sociedade. E aí a gente vai entender esse processo de transformação na França do século XVIII. Observem. A França do Antigo Regime. As desigualdades sociais aumentaram muito na França e a população passou a lutar por mudanças na sociedade. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do chamado Antigo Regime. O terceiro estado era formado pelos trabalhadores urbanos, camponeses e a pequena burguesia comercial. Os impostos eram pagos somente por esse segmento social, com o objetivo de manter os luxos da nobreza. Na França do Antigo Regime, a gente tem uma divisão de sociedade totalmente hierarquizada e desigual, certo? Onde apenas um grupo era responsável por pagar todas as taxas, multas, impostos que eram estabelecidos, e esse pagamento desses impostos era o que sustentava o luxo e a riqueza da nobreza, certo? Então a gente vai entender um pouco desse processo de hierarquização da sociedade nesse período para a gente entender como que ocorreu a Revolução Francesa. Observem. A França era um país com poder absoluto nessa época. O rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Havia falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões na forma de governo. Os oposicionistas eram presos na Bastilha, que era uma prisão política da monarquia, ou os condenados à guilhotina, que é essa imagem está retratando, que é a Bastilha, que era uma prisão onde os maiores presos, principalmente políticos, que eram esses oposicionistas, estavam presos, certo? Dentro dessa Bastilha, que era uma prisão na França nesse período. Continuando. A sociedade francesa do século XVIII era estratificada e hierarquizada, ou seja, ela era dividida em estados, certo? De forma que cada estado tinha uma hierarquia maior em relação ao outro. Então, o primeiro estado tinha uma hierarquia maior em relação ao segundo, e o segundo uma hierarquia maior em relação ao terceiro. Havia também pouca possibilidade de mobilidade, ou seja, era quase raro, às vezes, em que alguém de um estado mais baixo, como o terceiro, conseguia ascender e chegar até o segundo estado. Era praticamente impossível. Mas vamos lá, continuando, ali na segunda linha. No topo da pirâmide social estava o clero, que também tinha o privilégio de não pagar impostos. O clero era quem ocupava o primeiro estado, certo? Dentro dessa organização da sociedade francesa. Vale lembrar que o rei era superior a todos os estados. A gente está falando aqui apenas dos 3 estados da sociedade no geral. Então, no primeiro estado estava o clero, ou seja, a igreja, aqueles que faziam parte, que eram membros e trabalhavam dentro da igreja, certo? Tinham cargos na igreja. Eles ocupavam o primeiro estado e eram cerca de 1% da população.
Abaixo do clero, no segundo estado, estava a nobreza, que era formada pelo rei, sua família, condes, duques, marqueses e outros nobres que viviam de banquetes e muito luxo na corte. Então a nobreza ocupava o segundo estado dentro dessa divisão do antigo regime. E aí eles representavam cerca de 2% da população, certo? Continuando. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, que era composto pelos trabalhadores, camponeses e burguesia, que, como já dissemos, sustentava toda a sociedade com seu trabalho e com o pagamento de altos impostos. Pior era a condição de vida dos desempregados, que aumentavam em larga escala nas cidades francesas. Então, o terceiro estado, que era composto basicamente por todo o restante da população, e aí dentro a gente tem as divisões, que eram a burguesia, os camponeses e trabalhadores urbanos, os sans-culottes, enfim, todo o restante da população estava inserida no terceiro estado. Esse terceiro estado era responsável por pagar todos os impostos e sustentar o luxo e a riqueza dos nobres e também da igreja, certo? Isso provocou um sentimento de injustiça e de mudança nesse terceiro estado, principalmente na classe burguesa, que estava se ascendendo, estava ganhando cada vez mais dinheiro, cada vez mais prestígio, mas ainda não era considerado e não estavam incluídos dentro dos nobres, certo? Eles ainda eram do terceiro estado e ainda tinham que pagar impostos. Então, isso começou a desencadear um sentimento de injustiça. Continuando, observem. E aí, em 1789, a gente tem a Revolução na França, que vai surgir por conta principalmente dessas injustiças e desigualdades que tinham na época, certo? Baseadas principalmente nas ideias do iluminismo que a gente já discutiu aqui. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou pela França e aconteceu entre 1789 e 1799. Foi inspirada nos ideais do iluminismo e motivada pela situação de crise que a França vivia no final do século XVIII. Causou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa. Dentre os principais acontecimentos e informações relativos à Revolução Francesa, podem ser destacados. Letra A. A Revolução Francesa retirou sua base ideológica dos ideais iluministas, então tudo que foi ideologia da Revolução veio do iluminismo. Antes da Revolução, a França era uma monarquia absolutista, governada por Luís XVI, e a França vivia uma intensa crise econômica durante as décadas de 1770 e 1780, e essas, em parte, motivou o início da Revolução. O estopim que espalhou o ímpeto revolucionário pela França foi a queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. Então, diversos revoltosos se uniram, se agruparam e foram tomar a Bastilha, que era aquela prisão política que a gente havia discutido no início da aula. Então, eles invadiram a Bastilha e conseguiram tomar aquela região e libertar os presos políticos que estavam lá. Ao longo da Revolução, a França viveu as seguintes fases: a Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Legislativa, a Convenção Nacional e o Diretório. Os principais partidos eram girondinos, defensores de que medidas conservadoras fossem realizadas, e jacobinos, que eram defensores de que profundas transformações sociais, econômicas e políticas acontecessem. Então a gente tem esses dois principais grupos que lideraram a Revolução Francesa. Os girondinos, que eram esses defensores de medidas mais conservadoras, eles queriam uma mudança, mas queriam ainda que permanecesse a monarquia, mas que o rei passasse a ter uma administração melhor, enfim, eles queriam uma mudança mais moderada. Já os jacobinos, eles eram mais radicais, certo? Eles almejavam uma transformação social e econômica de forma mais efetiva, certo? Que houvesse uma transformação na forma de organizar geral. E aí, continuando, vamos lá ver alguns dos principais desdobramentos desse período da Revolução Francesa. Durante o período do terror, os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, guilhotinaram milhares de opositores. Esse foi um dos períodos mais sombrios de toda a Revolução, que era quando milhares de pessoas foram mortas na guilhotina, que é um grande marco da Revolução Francesa, certo?
Então a guilhotina, que é aquele instrumento utilizado para cortar as cabeças, certo? As cabeças ficavam, ia cair aquela lâmina afiada que cortavam as cabeças. Então, diversas pessoas foram guilhotinadas nesse período chamado de regime do terror. Elas eram mortas simplesmente por serem suspeitas de traição. Se alguém estava sendo suspeito de trair o movimento, de trair a revolução, de não ir a favor das ideias da revolução, era condenado à guilhotina, certo? Continuando, os girondinos derrubaram os jacobinos do poder por meio de um golpe, conhecido como a Reação Termidoriana, que foi quando os girondinos tiraram os jacobinos do poder da revolução. E os jacobinos eram quem estavam fazendo essas medidas durante o regime do terror. A Revolução Francesa encerrou-se por meio do golpe organizado por Napoleão Bonaparte e conhecido como o golpe do 18 de Brumário. Etapas da Revolução Francesa. Depois da queda da Bastilha, o processo da Revolução espalhou-se pela França e estendeu-se pelos 10 anos seguintes, sendo somente encerrado quando Napoleão assumiu o poder do país por meio do golpe 18 de Brumário. A Revolução Francesa pode ser dividida dentro dos períodos de instituições políticas que atuaram no país. A Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, que eram reuniões que toda a população fazia, então tinham membros dos 3 estados, a Convenção Nacional e também o Diretório. Agora, algumas consequências da Revolução na França. A Revolução Francesa estendeu-se por 10 anos e, nesse período, uma série de transformações aconteceu naquele país. As transformações trazidas pela Revolução, porém, não se mantiveram apenas na França e espalharam-se pelo mundo. Elas foram o fim dos privilégios da aristocracia, que eram os nobres e o clero, na França, fim de requisitos do feudalismo e início da consolidação do capitalismo, a queda do absolutismo em toda a Europa e inspirou os movimentos de independência na América, sobretudo nas nações colonizadas pela Espanha. Popularizou a república como forma de governo, popularizou a ideia de separação dos poderes através daquelas principais ideais do iluminismo, garantiu a aplicação dos ideais liberais de liberdade individual, sob o lema "Todos os homens são iguais perante a lei", e consolidou o nacionalismo enquanto ideologia de reconhecimento do dever patriótico. Então, como a gente pode ver, a Revolução Francesa trouxe essa série de consequências que foram visíveis em todo o mundo, certo? E não só dentro dos processos da França e dentro do país francês, certo? Eles começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. Então, essa é a grande importância principal da nossa Revolução Francesa. E aí, para a gente melhor entender, vamos fazer aqui 2 questões rapidinho. Observem aí. Primeiro, antes de 1789, predominava na França o absolutismo monárquico, que é quando o rei tem poder absoluto. Esse sistema de governo era muito desigual, pois, letra A, o terceiro estado era o mais privilegiado, enquanto o primeiro e o segundo pagavam os impostos. B, o primeiro e o segundo estado representavam 3% da população e eram isentos de impostos, enquanto o terceiro pagava e representava 97% da população. C, o primeiro estado representava apenas 1% da população e pagavam os mesmos impostos que o segundo e o terceiro. Ou D, o segundo estado era o mais prejudicado, pois pagavam 3 vezes mais impostos que o terceiro estado. A alternativa correta é a letra B, certo? O primeiro e o segundo estado eles eram isentos de impostos e o terceiro estado era quem sustentava toda a riqueza e o luxo do primeiro e do segundo estado. Segunda questão. Para que um acontecimento seja considerado revolução, é preciso a. Que haja uma mudança radical dentro de uma sociedade no contexto político, econômico, cultural e social. B. Que o acontecimento tenha impacto econômico local, porém não interfira na política e no social. C. Que o acontecimento seja de caráter religioso, pois não há impacto maior que uma mudança religiosa. Ou D. Que aqueles que tenham mais poder aquisitivo compartilhem seus bens com os menos favorecidos. É claro que a alternativa correta é a letra A, certo? Só a revolução se tem uma mudança radical em todos esses aspectos da sociedade. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.